Nos tempos heróicos da Grécia, as cidades-estados que compunham o território grego viviam em guerra. Eram várias cidades. Atenas, Esparta, Micenas, Tirinto. Eram várias cidades lá na Grécia que viviam em guerra. Na época, se acreditava nos deuses, nos deuses do Olimpo grego. Vamos falar a verdade, o que são os deuses do Olimpo grego? Os deuses do Olimpo grego, eles são projeções das qualidades e defeitos do homem. O Deus judaico-cristão cria o homem à sua imagem e semelhança. Os deuses gregos eram o contrário. Eles eram criados à imagem e semelhança dos homens. Então eles eram, na verdade, projeções dos homens. E os gregos, como eu falei, viviam em guerra. Essas cidades viviam sempre brigando uma com a outra. E surgiu, então, entre os deuses, entre o mais poderoso dos deuses, que era Zeus, surgiu uma vontade. Segundo nos conta o Menelaos Stefanides. Surgiu a vontade de fazer nascer um rei, um monarca que pudesse estabelecer a paz entre todas as cidades gregas. Parasse com essas brigas, com esses conflitos incessantes entre as cidades. Então Zeus, como eu te falei, Zeus era um deus profundamente humano. E ele resolveu então criar um filho, fazer um filho. Naquela época, os deuses tinham a possibilidade de gerar filhos a partir de humanos, de mulheres humanas. E existia uma belíssima jovem chamada Alquimena, que era casada com o Anfítrion. Eles moravam em Tebas, na cidade de Tebas, na Grécia, que na época era chamada de Hélade, na verdade. Até hoje a Grécia, o nome oficial da Grécia é República Helênica, que vem de Hélade, que é o nome antigo da Grécia. Grécia é o nome mais moderno. Bem, o Zeus então resolveu fazer um filho e fez o seguinte, ele aproveitou que o Anfítrion, que era o marido da Alquimena, da belíssima Alquimena, foi para a guerra. E vocês lembram que no último programa a gente falou da metamorfose? Então, eu não disse que os deuses gregos eram habituados a passar por metamorfoses? Então, é exatamente o que o Zeus faz. Ele se transforma, ele se metamorfoseia no Anfítrion, no marido da Alquimena. E ele chega na casa de Alquimena e diz, olha, voltei da guerra, e fica contando todas as peripécias dele durante a guerra, mas na verdade era o Zeus disfarçado. E ele tem 3 noites de amor com Alquimena. E nessas 3 noites de amor, então, Alquimena engravida. De repente, o Anfítrion volta para casa, volta para a guerra, e começa a falar das peripécias dele na guerra e tudo mais. A Alquimena pergunta, mas espera aí, você tinha acabado de falar isso para mim agora? E eu não preciso ouvir de novo. E o Anfítrion fica sem saber o que era. Na verdade, era o Zeus que tinha se disfarçado de Anfítrion, para gerar uma criança na Alquimena. A Alquimena, então, fica grávida de gêmeos. E olha só, a história diz o seguinte, que um dos gêmeos, filhos de Alquimena, seria filho de Zeus, e o outro seria filho de Anfítrion. É uma história muito, muito curiosa essa. E Zeus, como eu disse, que tinha características profundamente humanas, está lá num banquete, bebendo com os outros deuses, e fica se gabando diante dos outros deuses. Bebe um pouco e fala,
A primeira criança que... Eu estou muito feliz, porque a primeira criança que nascer hoje, na linhagem de Perseu, será o rei da Grécia. Ele faz essa promessa e a deusa Hera, que era a esposa de Zeus, extremamente enciumada com as traições de Zeus, ela resolve apressar o nascimento de uma criança aos 7 meses, que era da linhagem de Perseu, e nasce um menino chamado Euristeu, uma criança muito frágil, muito pequena, nasce com 7 meses, e ele acaba, então, sendo o objeto da promessa de Zeus, né? O Zeus tem o seguinte, ele faz uma promessa, ele não pode voltar atrás. Então, como aquele Euristeu nasceu antes, ele vai ter que ser o rei da Grécia. E o que nasceu depois, que foi Hércules, que nasce junto com seu irmão Íficles, aquele que nasceu depois perde a condição de rei. E vocês viram que tem uma deusa ciumenta aí na jogada, né? Que é a Hera, a esposa de Zeus, que desde o princípio odeia o Hércules. Porque o Hércules nasce como uma criança extremamente forte e ele é criado com muito carinho pelo anfitrion, que é seu pai adotivo, que lhe dá o melhor ensino possível, o ensino das grandes artes, o ensino da música, o ensino das artes marciais, o ensino da ginástica. Ou seja, ele se torna um homem que cresce tanto em termos de conhecimento quanto em termos físicos. E se torna um homem muito forte, se tornará um homem muito forte. E veja, a Hera tenta de qualquer maneira matar esse menino, desde cedo. A primeira coisa que ela faz é jogar 2 serpentes no berço de Hércules e do seu irmãozinho. O que acontece? O Hércules, o bebê Hércules, consegue matar as 2 serpentes no berço. Então esse é seu primeiro grande feito. Hércules vai crescendo e vai se tornando um homem extremamente poderoso, conhecido não apenas pela sua sabedoria, como também por sua imensa força. Hércules se casa, tem 3 filhos, mas o ódio da deusa Hera continua vivo. E o que ela faz? Certo dia, Hércules está brincando com seus 3 filhos e a deusa Hera o enlouquece. Ele começa a ter terríveis alucinações. Enxerga, no lugar dos 3 filhos, 3 dragões, 3 monstros terríveis. E ele avança e luta com esses dragões. E mata os 3 dragões, que na verdade são seus filhos. Então, a deusa Hera, em busca de vingança por aquele velho ciúme que ela tinha de Zeus, faz com que Hércules mate os seus 3 filhos sem saber. Quando Hércules descobre o que fez, ele se transtorna, ele se enche de uma imensa tristeza e resolve vagar pelo mundo. Vai até o oráculo de Delfos e pergunta: o que eu posso fazer para reparar o meu crime? O crime de matar os meus 3 filhos. Como eu posso obter o perdão por esse crime abominável que eu cometi quando estava enlouquecido? O oráculo então lhe diz: você vai ter que realizar 12 trabalhos. Você vai ter que viajar até a cidade de Micenas, onde o seu meio-irmão, Euristeu, é o rei,
e ele lhe dará 12 trabalhos para que você possa reparar o seu crime. São esses os 12 trabalhos de Hércules. Vocês podem perguntar, mas por que 12 trabalhos, né? Por que exatamente 12 trabalhos? O número 12, ele tem uma importância simbólica muito grande. Você tem 12 meses no ano. Você tem 12 signos do zodíaco. Na Bíblia existem 12 tribos de Israel. E os apóstolos de Jesus eram 12. Tanto é que quando Judas morre, após a crucificação, Judas se mata. Os 11 apóstolos restantes se reúnem para escolher um 12º apóstolo, que é São Matias, porque era necessário compor o número 12. 12 também tem um significado numérico importante. 12 é 3 vezes 4. 4 é o conjunto de possibilidades existenciais. Você tem 4 pontos cardeais, você tem 4 estações, você tem 4 dimensões, ou seja, as 3 dimensões espaciais e mais a 4ª dimensão, que é o tempo. E o número 3 representa as possibilidades espirituais, como, por exemplo, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 4 vezes 3, resultando em 12, tem um significado de totalidade, de o número necessário para que alguma coisa seja plenamente concluída. Também existem 12 camadas da personalidade humana, que são as camadas evolutivas que o ser humano atravessa em direção a Deus. Essa é uma teoria do professor Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro. Você tem as 12 etapas da jornada do herói. A jornada do herói é uma teoria elaborada pelo escritor Joseph Campbell, autor de O Herói das Mil Faces. Ele diz que todas as histórias de heróis têm 12 fases. Veja a importância do número 12. E são 12 as tarefas, né, os trabalhos que Hércules terá que realizar para conseguir a sua redenção, para entrar em paz com a própria consciência. São, na verdade, 12 rituais de autocontrole, porque Hércules é aquele homem com uma força imensa, mas que às vezes tem problemas de autocontrole. No Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas o que significa manso na linguagem bíblica? Manso significa, não é a pessoa boazinha, não é aquele bonzinho que não faz nada, que não reage diante de nada. Não é nada disso. O manso é aquele que tem autodomínio. É aquele que pode ferir, mas por uma decisão própria, por vontade própria, não fere. É aquele que pode atacar, aquele que pode atingir o outro, mas por vontade própria decide proteger. Então, esse é o herói. O herói é aquele, como eu disse no começo, que tem sabedoria, virtude e coragem. Não adianta ter apenas uma das três. Não adianta nada ter coragem, mas não ter sabedoria para saber, para aplicar aquilo, aquela força que ele possui. Então, vejam, são essas três coisas: sabedoria, virtude e coragem. E são esses três elementos que Hércules vai ter que desenvolver ao longo dos seus 12 trabalhos. O Hércules, na verdade, a história do Hércules, a história dos 12 trabalhos de Hércules,
é a história do encontro de um homem consigo mesmo. É a história, é um exemplo prático de paideia. O que é a paideia? É um instrumento educacional. É uma autoeducação que o próprio homem realiza para se tornar aquilo que é. E assim ele pode tomar posse dos princípios que vão reger a sua própria vida. Zeus queria transformar Hércules no rei de toda a Grécia. Mas Hércules não faz isso. Ele abdica do poder temporal, do poder de governar, para dominar-se a si mesmo, para se autogovernar. Essa é a história de Hércules. Uma história de autodomínio, em busca da redenção, em busca do perdão. Ele chega então no palácio do seu meio-irmão Euristeu, que o odeia também, e ele quer de toda maneira matar o Hércules com esses 12 trabalhos. Vocês vão perceber que Euristeu não tem outra ideia na cabeça a não se acabar com Hércules. O primeiro trabalho que Euristeu impõe a Hércules é matar o leão de Nemeia. Era um leão gigantesco que existia nessa região da Nemeia, que ficava devorando todos os rebanhos, perseguindo as pessoas, causando destruição. Era um bicho terrível. Era um leão descontrolado, um leão que tinha 10 vezes o tamanho de um leão normal. E ele era criado por monstros. Ele era irmão de outros monstros também. Era um leão terrível. E Hércules vai até esse lugar, a Nemeia, e ele leva as suas flechas, ele usa como armas o arco e flecha, que ele era extremamente hábil no uso do arco e flecha, e ele usa uma imensa clava de carvalho, um porrete imenso, que ele usa para combater o leão de Nemeia. O que ele faz? Como é que ele consegue vencer o leão de Nemeia? Ele tenta atingir o leão de Nemeia com as flechas olha, nem fazem coceira no leão de Nemeia, porque a pele dele é intransponível. O que ele faz? Ele agarra o leão de Nemeia e sufoca o leão de Nemeia. Mata por afogamento mesmo. Ele consegue matar o leão de Nemeia com as próprias mãos. E o que ele faz? Para provar que matou mesmo o leão de Nemeia, ele tira a pele do leão de Nemeia. Mas como ele consegue fazer isso? Apenas com as garras do próprio leão. Ele tira uma das garras do leão, já morto, corta a pele do leão de Nemeia e se envolve com essa pele. E qual é o significado simbólico dessa pele? Essa pele é uma pele intransponível. E o leão, um dos significados simbólicos do leão é a lealdade. A palavra leão e a palavra leal têm a mesma origem etimológica. O leão, apesar de ser forte e considerado o rei dos animais, ele também é um animal leal. Ele não é traiçoeiro. O tigre, por exemplo, é traiçoeiro. O leão não é, ele mata para comer. O leão, então, tem esse significado. E essa pele do leão, da qual Hércules se reveste, mostra o seguinte, que dos seus inimigos, daquele que lhe provoca um mal, você pode retirar algo que vai lhe proteger, que vai lhe fazer bem para a vida, pela vida inteira. Então, ele volta com a pele do leão de Nemeia e entrega essa pele para o Euristeu. O Euristeu não quer nem saber da pele. Ele achou que o leão de Nemeia mataria Hércules com facilidade. E isso não acontece. Hércules, então, fica com a pele do leão e usa essa pele para se proteger nos seus outros trabalhos. O segundo trabalho de Hércules é matar
a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era um monstro terrível. Um monstro que tinha 9 cabeças e um veneno mortal. Das 9 cabeças da Hidra de Lerna, que aliás era irmã do leão de Nemeia, uma era imortal. Como é que Hércules faz para vencê-la? Ele faz o seguinte, ele vai cortando, ele fala, eu vou cortar as cabeças da Hidra de Lerna. Então ele vai cortando, só que para cada cabeça que o Hércules corta da Hidra de Lerna, nascem 2 diferentes. Como é que se faz então para matar esse bicho, né? Se você corta a cabeça e surgem 2 diferentes. Hércules tem uma ideia. Ele cauteriza, ele esquenta a sua espada e cauteriza o local das feridas. Cauterizando o local das feridas, as cabeças novas não nascem. Aí ele corta a cabeça imortal da Hidra de Lerna, joga no fundo de um poço e enche esse poço com pedras. Qual é o significado simbólico disso? A Hidra de Lerna significa os nossos instintos, aqueles instintos que nós temos dentro de nós e que, se não forem controlados com a purificação, que é representada pela cauterização das feridas, se você não se purificar, você vai se tornar um escravo dos seus próprios instintos. E, de alguma maneira, os seus instintos sempre vão sobreviver. E esse é o significado simbólico da cabeça imortal da Hidra de Lerna. Ou seja, o instinto continua ali, mas você o controla. Você pode acalmá-lo, você pode controlá-lo. Esse é o significado do segundo trabalho de Hércules. E Hércules se aproveita dessa vitória sobre a Hidra de Lerna para embeber as suas flechas no veneno mortal da Hidra de Lerna. Ou seja, mais uma vez, o inimigo de Hércules acaba lhe dando algo que ele poderá usar durante a sua vida. Então é isso, o mal existe para que você possa exercitar as suas virtudes e desse mal retirar algum bem. Esse é o significado simbólico do segundo trabalho de Hércules. O terceiro trabalho de Hércules é espantar as aves do lago Estínfalo. Havia um lago na Grécia chamado Lago Estínfalo, que era acossado por essas aves, terríveis aves que tinham penas de bronze e eram carnívoras e atacavam os rebanhos, atacavam as pessoas nas redondezas. Era uma coisa terrível. Elas eram tão poderosas e tão numerosas que acabavam encobrindo a luz do sol com as suas asas. Elas significam, portanto, aqueles desejos desordenados que acabam ocultando o espírito, que acabam ocultando a luz de Deus. Como é que Hércules faz para vencer essas aves do lago Estínfalo? Ele pega suas flechas envenenadas e joga contra as aves do lago Estínfalo e começa a tocar uma matraca. Tocar uma matraca com um som terrível e consegue espantar essas aves. Qual é o significado simbólico desse trabalho de Hércules? Essas aves que simbolizam os desejos desordenados, que pesam, como pesavam as asas de bronze delas, que pesam sobre nós, e que nós temos que atacar olhando para elas e, de alguma maneira, expressando os tormentos que esses desejos nos acarretam. Você expressa isso de alguma forma e consegue
se libertar desses desejos desordenados. E assim você pode ter a visão clara das coisas. E não mais aquela visão obscurecida pelos seus desejos desordenados. O quarto trabalho de Hércules é levar o javali de Erimanto até o rei Euristeu. Esse parece um trabalho um pouco menos complicado, um pouco menos difícil que os outros. Mas, na verdade, não é assim. Porque no caminho para capturar o javali do Erimanto, e vocês sabem, não é tão fácil assim capturar um javali, né? O javali é um animal muito bravo, não é? Que tem dentes muito afiados, e aquele javali era o javali de Erimanto. Ele era um javali de tamanho maior, com uma força descomunal e tudo mais. É muito difícil capturar o javali de Erimanto. Mas o que acontece? Embora esse trabalho não fosse assim tão complexo quanto os outros, a caminho do Erimanto, Hércules encontra os centauros. E ele fica amigo de dois centauros, Folos e Quiron. Só que os outros centauros aparecem quando os dois estão bebendo vinho juntos. Os outros centauros aparecem e Hércules é obrigado a vencê-los. E vence-os com a sua flecha, com flechadas. O que é que simbolizam os centauros? Simbolizam também os desejos agressivos do homem. Quiron e Folos, que são os centauros amigos, simbolizam os desejos legítimos do homem. Mas, na luta com os centauros, Hércules acaba por matar também Quiron e Folos. Ele acaba por, sem querer, matar os seus amigos naquela confusão da luta, ele acaba por matar os seus amigos. O que isso simboliza? Primeiro, que não existe luta sem perda. Por mais fácil que possa parecer um desafio, como parecia fácil, relativamente fácil para Hércules, capturar o javali do Erimanto, sempre existirá alguma perda no caminho. E no caso, foi a perda de desejos legítimos, de pessoas em que Hércules confiava. E centauros, né, de amigos em que Hércules confiava, Folos e Quiron. Não há luta sem perda. Esse é o significado do quarto trabalho de Hércules. O quinto trabalho de Hércules é capturar a corça serinita. A corça serinita, ela era um animal belíssimo e muito, mas muito veloz, que foi criado pela deusa Ártemis, que é a deusa da caça. Para os gregos é a deusa da caça. Para os gregos antigos, né? Hércules vai atrás dessa corça e ela é muito rápida. E Hércules tenta correr atrás dela. Hércules é um grande corredor. Hércules, aliás, foi aquele que realizou os primeiros Jogos Olímpicos. Então ele era um grande corredor. Ele vai atrás dessa corça e fica durante 1 ano perseguindo a corça serenita. 1 ano. Ele espera 1 ano até o momento em que a corça serenita está à margem de um lago, está bebendo água à margem de um lago, ele, com a sua extrema habilidade de arqueiro, consegue lançar uma flecha que ultrapassa os tendões da corça serenita numa certa posição, sem feri-la, sem causar nenhum tipo de sangramento nela, apenas para segurar a corça serenita naquele momento. Veja, o que isso significa? Ele esperou 1 ano. Isso significa que, diante dos desafios da vida, nós precisamos ter paciência para esperar o momento exato, às vezes,
nós precisamos esperar o momento exato de agir. E ele vai lá e faz exatamente isso. E aí existe uma cena que eu preciso até ler para vocês aqui, porque é linda essa cena. Como eu disse, a corça serenita, ela pertencia à deusa Ártemis, que é a deusa da caça. E a deusa Ártemis, que vinha acompanhando aquela perseguição, mas ela dizia, esse Hércules jamais vai conseguir alcançar a minha corça. E ela chega exatamente naquele momento, né, em que o Hércules transpassou a flecha nas patas da corça serenita, sem feri-la, sem causar sangramento. Hércules, então, se dirige à deusa. A deusa chega furiosa. Como você ousa ter ferido a minha corça, o meu animal? Como você ousa? Hércules diz o seguinte: eu estou obedecendo às ordens de Euristeu, o mesquinho rei de Micenas. Tenho que levar essa corça até seu palácio, mostrá-la a ele e depois soltá-la de novo. Não fui eu quem decidiu fazer isso, mas os próprios deuses. E como vê, eu respeito os deuses e levo a cabo os seus desejos. Agora, se você acha que agi mal, mate-me. Quando a deusa Ártemis ouve essas palavras, Ártemis fica absolutamente fascinada com a coragem daquele homem, com a coragem e com a sinceridade daquele homem. Veja, olhe o que ele diz. Eu estou agindo aqui por ordens do rei Euristeu. Mas se você acha que eu agi mal, mate-me. E ele prova para a deusa Ártemis que ele agiu com paciência. Esperou o exato momento de capturar a corça serenita, causando o mínimo dano possível. Ártemis fica absolutamente extasiada com aquela dignidade de Hércules. E nesse momento ela decide fazer o que nunca fez, porque Ártemis era uma deusa conhecida por ser rigorosa. Ela permite que Hércules leve a corça serenita até o palácio de Euristeu. E aí vem o sexto trabalho de Hércules. Limpar os estábulos de Augeas. Augeas era um rei da região chamada Élida, lá na Grécia. E ele era dono de um gado muito bonito, muito famoso, um gado e muito numeroso também, lá na região da Élida. A região da Élida era uma região extremamente fértil. Então, o esterco do gado, ele acabava se acumulando, porque o esterco não era utilizado para adubar a terra já era muito fértil. Esse esterco foi se acumulando, durante 30 anos, causando uma pestilência terrível lá naquele lugar. Então, a missão de Hércules, o trabalho de Hércules agora é limpar os estábulos de Augeas. E ele chega para o rei Augeas e diz o seguinte: eu vou limpar os seus estábulos em um dia. Um dia. O rei ri da cara do Hércules. Fala, é absurdo, isso é impossível. Eu vou limpar os seus estábulos em um dia. Ocorre que esses estábulos do rei Augeas ficavam numa posição mais baixa, em termos geográficos. E Hércules verificou que havia 2 rios que passavam numa região mais alta e que poderiam ser desviados por um dique. E ele constrói com as próprias mãos um dique e desvia o curso das águas desses 2 rios para os estábulos de Augeas.
e em poucas horas ele limpa todos os estábulos do rei Augeas. Qual é o significado simbólico desse trabalho? Os estábulos do rei Augeas representam as sujeiras da mente humana. Aquelas coisas que ficam lá depositadas no fundo da nossa mente e que nós deixamos lá, sem mexer nelas. Ficam lá naquele subconsciente, às vezes atrapalhando a sua vida e tudo mais. Limpar os estábulos de Augeas significa limpar a mente, se libertar desses entulhos que ficam dentro da nossa alma. Ter a possibilidade de limpar esses entulhos que ficam dentro da nossa alma. E para isso é necessário sinceridade intelectual. E é isso que representa o trabalho, o sexto trabalho de Hércules. Falamos dos 6 primeiros trabalhos e no próximo bloco vamos falar dos outros 6 trabalhos de Hércules. Esses 6 primeiros, Hércules realizou sem sair da Grécia. Os 6 últimos trabalhos de Hércules, ele vai ter que fazer em outros lugares, ele vai ter que viajar por vários outros lugares e chegar até perto de onde você nem imagina.